Olá, eu sou a Bia Lucrativa, estou aqui no canal da Mago e eu vou te ensinar a precificar o produto. Nós estamos no quadro Faça e Venda e eu quero que você fique comigo aqui no quadro porque eu vou te ensinar a precificar e padronizar bolo no pote hoje. Aqui no canal da Mago você vai receber todas as novidades e tendências da confeitaria para inovar aí na sua cozinha. Eu chamei o meu amigo para me ajudar nessa aula de hoje. Pois é, galera, e hoje eu vou fazer uma montagem do bolo de pote e a Bia vai precificar esses bolos. E aí, Bia, você tá preparado? Eu tô. Será que a galera também tá? Então vamos lá, gente! Agora vamos para a parte prática. A parte prática é você sair da sua casa, ir ao mercado e fazer as compras. Então, chegando lá, você vai comprar esses ingredientes para fazer o bolo. Então, a farinha você vai comprar por quilo, o leite por litro, o ovo por unidade e o fermento por grama. E é aí exatamente que você precisa calcular cada um deles e eu vou te ensinar. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações aqui embaixo para você não perder nada. E agora nós vamos para a parte prática. Depois que eu fiz todas as compras, eu preciso pegar papel e caneta para fazer a ficha técnica. A ficha técnica é um documento, uma tabelinha que você vai fazer com a quantidade de cada ingrediente. Então aqui vai estar a receitinha para que você possa estar fazendo da nossa e também aí você vai treinar a sua, ok? Então nessa receita eu usei 4 ovos. Então na minha ficha técnica eu vou colocar 4 ovos e aí a gente vai descobrir o preço de cada unidade dos ovos. Depois você vai colocar o açúcar, a farinha, o fermento, o leite, cada ingrediente. É como você já está acostumada, é você escrever a receita para a gente fazer o cálculo e descobrir agora o preço de cada ingrediente. Agora que você já anotou a receita na ficha técnica, antes da gente descobrir o preço, você vai levar o seu bolo para o forno e vai colocar o tempo de forno aí também na sua ficha. E aí quando o seu bolo sair do forno, você vai pesar o bolo inteiro. Porque é exatamente através do peso que você vai conseguir ter a exatidão da sua precificação para depois a gente descobrir o lucro. Então tá fácil até aí. Todos os ingredientes que você for fazer, você tem que entender isso. Primeiro, você vai fazer o piloto dele, que é fazer a primeira unidade. Então, se você fosse fazer um bolo de abacaxi, por exemplo, você teria que pesar esse abacaxi depois de descascado e cozido, para você saber a quantidade real do ingrediente que você vai utilizar. Afinal de contas, a gente não usa casca. Então, depois que você fizer isso, agora a gente vai para a precificação de fato, você vai ver que é descomplicada, é fácil e a precificação vai mudar a história da sua confeitaria para que você possa ver a cor do dinheiro e ter muito lucro. E agora, para me ajudar, eu vou chamar o meu amigo. Oi pessoal, eu sou o Lipe Reis e hoje eu vim montar um bolo de pote para vocês. E claro, a Bia Lucrativa está aqui e vai nos ajudar a precificar esse bolo. Tá preparada, Bia? Eu tô? Então também tô, quero saber se vocês também estão preparados. Vamos lá. Bia, eu acho que vai ser super interessante agora eu fazer essa montagem e você me auxiliar com a sua experiência. Como que eu devo fazer para ter um bolo de pote padronizado? Ótimo. Então você vai primeiro de tudo, você vai pegar papel e caneta para anotar todos os pesos. Eu sei que é normal no nosso dia a dia a gente não fazer isso, né? Mas a nossa peça piloto sempre vai ter que ter essa anotação, porque é daí que vai sair a sua precificação. Não esquece disso. Vamos lá. Pega o papel e caneta, deixa do ladinho e agora você vai começar anotando aí o peso da massa. Legal, como essa dica você já tinha dado lá atrás, eu já pesei essa massa e eu sei que ela tem 700 gramas. Agora você vai pesar os recheios que você vai utilizar. Aqui eu já tenho o recheio que já está no saco de confeitar, inclusive eu expliquei isso para eles, que é uma forma de economizar tempo e material também, né, Sim, Bia? Já deixar no saco que você vai aplicar. Exatamente. Aqui nós temos 450 gramas de recheio. Agora você vai pesar o outro recheio e também a calda que você vai utilizar no bolo. O recheio de brigadeiro, 500 gramas. E a calda, eu já vou pesar aqui. 200 ml de calda.
Agora que tá tudo pesado, a gente precisa fazer a conta exata do que a gente vai utilizar para entender quanto que isso vai nos render e depois colocar o nosso lucro. O lucro fica só para o final. Agora a gente está fazendo a ficha técnica. Agora você vai fazer como de costume, você vai cortar o seu bolo. Então pode cortar como você faria lá na sua casa e eu vou aqui colocando as explicações para você. Legal. Bia, eu tenho uma dúvida agora. Tem pessoas que gostam de fazer o bolo esfarelado ou o bolo cortado em fatias mesmo. Eu prefiro fazer o bolo cortado em fatias porque fica mais bonito esteticamente, a pessoa consegue enxergar melhor. Tem alguma diferença nessa questão do peso quando o bolo está esfarelado ou quando o bolo está em fatias, cortado em fatias, ou indifere? Não tem muita diferença em relação a estar esfarelado ou fatia. Mas o que vai ter diferença é se você vai tirar o topo do seu bolo ou se você vai manter essa casquinha. Algumas pessoas trabalham com um bolo um pouco mais branquinho e quer tirar. Outras pessoas já utilizam todo o topo, principalmente para fazer bolos no pote. Inclusive, uma dica que eu vou te dar é que quando você faz bolo de festa, o topo que você tira pode se transformar em bolo no pote. Aí você vai ter que fazer, né, a precificação desse topo, caso você tire. Se você costuma tirar a casquinha e o topo, pese o bolo como você vai utilizar. Então você tira e aí você vai ter o peso. Como a gente vai utilizar dessa maneira, a gente pesou a massa assim. Não tem diferença, mas fica mais bonito cortado em fatia. Legal. Então eu vou fazer cortado em fatia. Pode. Então aqui eu vou pegar o pote que eu vou utilizar, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo a gente vai deixar tudo certinho a quantidade de ml de cada pote, para ninguém ficar perdido aí que hoje vocês vão lucrar com bolos no pote. Isso aí. Vou medir aqui, ó, mais ou menos o tamanho do meu pote. Como o fundinho ele é um pouquinho menor, né? Eu vou cortar aqui uma medida já do tamanho deste bolo, do pote. Aqui eu fiz metade da massa, Bia. E aí, eu sempre gosto... Olha só, minha massa é super fofa. Eu gosto sempre de cortar no meio ou em 3, tá? Aí depende da altura que o seu bolo ficar e a altura do seu pote. Aqui, como a gente vai utilizar 2 recheios, eu vou cortar essa mesma massa em 3 camadinhas. Tá Ótimo. bom? Que aí a gente consegue colocar ali dentro. Você acha que eu peso já essa quantidade agora? Ou eu peso só depois para saber quanto que deu direto dentro do bolo? Tá, você pode pesar assim ou você já pode pesar depois no pote e ir anotando cada camada. O mais fácil seria eu pegar esse pedaço e colocar na balança, porque aí eu já sei que vai dar 3 camadas e vou montar o pote. Então é uma coisa muito de questão individual, mas a maneira mais fácil é de pesar já o pedacinho cortado. Vamos pesar esse pedacinho? Isso aí. Quanto que dá? Pesa e não esquece de anotar. Tá bom. 70 gramas. Então, Lipe, a partir de agora você sabe que todos os seus bolos vai ter em torno de 70 gramas, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Agora já tá ficando mais fácil, tá vendo? Prontinho, cortei. Vamos para a montagem. Eu tenho uma dúvida em relação à montagem. Pode falar. Eu monto o meu bolo sempre na balança ou eu posso montar e só pesar no final? Porque tem a questão da calda. Tá, então agora é aquela questão que eu falei para vocês. Lembra da dica do primeiro pote é o piloto? Ou seja, é o teste. O ideal é você montar o primeiro na balança. Depois eu vou te ensinar em outras dicas para que você possa padronizar e fazer tudo mais rápido na sua produção. Porque eu sei que a realidade da confeiteira não é fazer tudo na balança, um por um. Você vai conseguir fazer, mas o primeiro sempre vai ser na balança. Então você pega a balança, coloca o seu pote, tira a tara e aí começa a fazer a montagem e vai escrevendo cada quantidade. Então você vai colocar o bolo e aí você depois vai colocar ali o peso da calda que você vai utilizar. Tara de novo e aí eu posso colocar já a calda, certo? Pronto. Isso, deu 10 gramas de calda. Então você sabe que 10 gramas vai ser o padrão para umedecer cada
camadas de bolo. Ou seja, se eu tenho 3 camadas, eu vou utilizar 10 gramas vezes 3, que vai dar 30 gramas de calda. Então, eu já posso colocar ali que para cada pote eu vou utilizar 30 gramas de calda. Bom, tá ficando fácil, né? Fácil, isso aí. Ficando fácil. Eu acho que eu vou começar a vender bolo de pote. Isso aí. Ó, e lembrando, para você que quer começar com um produto, bolo de pote nunca sai de moda. É uma ótima tendência, ele é muito lucrativo e se você vai começar ou já vende, é muito importante você ter essa padronização para que você possa saber o seu lucro. Então vamos lá. Fora a versatilidade de sabores que você consegue fazer. Então eu consigo fazer para Páscoa, consigo fazer para o Natal, consigo montar vários tipos de sobremesa e sabores. Eu acho que é uma boa ideia aí para vocês. E, gente, aproveitem essas dicas que tá sensacional. Isso aí, agora vamos para o recheio. Então, eu vou começar com esse recheio aqui, que é um brigadeiro de frutas do bosque. Lembrando que nesse recheio eu utilizei a pasta saborizante da Mago. A pasta a gente também inclui no cálculo na hora do recheio, né? Também inclui. Beleza. Agora você faz a mesma coisa. Tira, coloca, liga, tira a tara e pesa quanto que vai. E uma dica importante, Lipe, é o seguinte, tá? Tem alguns recheios que têm pesos diferentes. Então, se você vai utilizar um brigadeiro e um mousse de leite ninho, ele pesa completamente diferente. Então, por isso que você tem que fazer o primeiro potinho sempre na balança. Aqui deu 70 gramas. Então, anota aí 70 gramas do recheio. E aí, a gente vai de novo agora fazer a finalização. Agora, eu não preciso mais pesar o bolo, porque a gente já pesou lá no começo. Se você ainda não tiver segurança, você pode pesar a calda novamente, ok? Então pode colocar a massa do bolo. Tá ficando bonito, hein, Lipe? Esse daqui dá vontade de comer, hein? Tara e mais 10 gramas de calda. Lipe, você tá vendo que não é tão difícil? Não. Eu estou achando o máximo, viu, gente? Muito fácil. E até que parece um bicho de 7 cabeças, sabia? Parece, né? Mas não é. Pronto. 10 graminhas. Agora o próximo recheio. Certo. Aqui eu vou utilizar um recheio de brigadeiro. E coloco 70 gramas, certo? Isso. Lipe, agora para finalizar, você tem que levar em consideração a cobertura que você vai utilizar. Então, por exemplo, se você for cobrir esse bolo com uma ganache, a ganache também entra na precificação. Mas se você for cobrir esse bolo com brigadeiro, você também vai somar a cobertura e a finalização. Às vezes você vai querer colocar um morango, né? Você vai utilizar aqui um granulado. Então você tem que calcular tudo isso. Por isso que é importante fazer na balança ao primeiro, ok? Então, vamos continuar. Bia, eu vou aproveitar que esse bolo tá super bonito e vou fazer uma mesma finalização, que é uma cobertura, com os recheios, tá? Além de ficar muito mais gostoso, eu acho que vai chamar muito mais atenção na vitrine esteticamente. Mas eu acho que eu poderia finalizar também com alguma ganache, como você falou. Poderia colocar alguma fruta, granulado e até mesmo com chantilly. Sim. Ok? Então, beleza, eu já tarei. Agora eu vou fazer metade desse copo com chocolate. Tá bem caprichado, viu? Tá lindo. Prontinho. E a outra metade com o de frutas do bosque. Tá digno de foto, hein? Nossa, isso é muito importante na hora da venda também, né, Bia? Muito importante, porque se não estiver bonito, não vai vender. E ter um produto bem acabado assim também, eu acho que faz toda a diferença. Com certeza. Agrega muito valor.
E na verdade aqui o cliente vai ver as camadas, então acaba ficando muito mais fácil de vender também, né? Eu pagaria por esse doce, você. Eu também. E comeria também. Agora que você já fez, olha, anota a cobertura, quanto que deu. 40 gramas de cobertura. E aí você vai anotar também, Lipe, o peso final. Peso final. Perfeito. Então vamos separar tudo. 290 gramas. Isso aí. E agora é importante você entender algo, ok? Quando a gente está falando aqui de um pote de 290 gramas, sempre vai ter uma diferença na hora da produção. E essa diferença é em torno de 5% no máximo, tá? Então um pote não pode ter 320 e o outro 250, porque até mesmo você precificou o produto e o seu cliente também vai levar, Lipe, sempre a mesma coisa. Eu, como cliente, não quero comprar esse produto e adorar e na próxima vez já não tá igual. Então é importante, assim, pode ter uma pequena diferença, mas tem que ser pequena, de fato, no máximo de 5%, tá? Agora que já tá pronto, você pode ir lá tirar a sua foto, né, dos seus produtos e a gente agora vai entrar para a precificação. Então, corre para pegar a calculadora aí, porque agora você vai calcular. Lipe, eu adorei a sua presença, quero te agradecer muito, você arrasou, né, gente? E eu também quero saber, como é que eu faço para encontrar as suas receitas? Bom, tem um quadro no canal da Mal que chama Bases da Confeitaria. Inclusive, lá teremos um próximo vídeo com brownie e suas variações. Eu estou esperando todos vocês lá. Bia, muito obrigado por essa experiência, eu amei. E eu quero que a galera que está aí do outro lado faça muitos bolos no pote e arrase de vender com bolos lucrativos. Obrigada, Lipe. Então agora, de fato, nós vamos fazer a precificação. Pega a sua calculadora que você vai entender que é super tranquilo de fazer. Mas a gente tem uma fórmula que é fácil de fazer, uma continha de dividir e vezes, então não se apavora, porque com certeza você vai conseguir fazer aí. A grande diferença aqui, tá, é descobrir quais os itens a gente utiliza em quantidade, como exemplo, a farinha de trigo e o açúcar a gente compra por quilo, o leite a gente compra, né, por ml e os ovos a gente compra por unidade. Então é isso que você tem que aprender a diferenciar. Então vamos começar pelos ovos. Você primeiro vai colocar aí o preço que você pagou nos ovos. Eu paguei aqui R$ 9,90 e aí eu vou colocar R$ 9,90 na calculadora e vou fazer dividido pela quantidade de ovos da embalagem, que são 12 ovos. E esse já vai ser o resultado de cada ovo. Aqui para mim saiu 82 centavos. Então eu já encontrei o preço unitário de cada ovo. Ok? Então você anota aí na sua precificação. Agora nós vamos fazer o da farinha. A farinha eu utilizei 250 gramas de farinha. Então eu vou pegar o preço da farinha, que foi R$ 5,09. Vou dividir por 1.000, porque eu estou falando de 1 quilo. Se eu comprasse um pacote de 5 quilos seria 5.000. Então 1 quilo equivale a 1.000. E aí você vai fazer vezes o que você está utilizando na receita, que é 250 gramas. E aí você já vai ter o resultado da farinha. E aí nós vamos fazer também agora o leite, que é a mesma fórmula. Vou pegar o preço do leite, que foi R$ 4,90, fazer dividido por 1.000 e vezes a quantidade que eu estou utilizando. Com essa fórmula, você vai conseguir precificar todos os seus ingredientes. E aí você vai fazer de todas as suas receitas. Vai fazer do brigadeiro, vai fazer do brigadeiro de frutas do bosque e todas as outras receitas que você tiver aí. Ficou fácil precificar, né? Agora que você já aprendeu a precificar toda essa parte, você vai somar a quantidade de potes que nós vamos utilizar. Nesse caso, eu paguei R$10,67 numa embalagem que vem 20 potes. Então eu faço R$10,67 dividido por 20, que vai me dar 53 centavos. E aí, se você utilizar o seu adesivo, você também vai somar quanto que você pagou por cada adesivo. Ficou fácil precificar, né? Agora, nós vamos somar uma outra parte, que é a parte de fabricação. Essa parte aqui é a primeira parte, você já tem toda a precificação do bolo no pote, certo? Esse bolo no pote, ele me deu o resultado de R$10,37 no recheio de brigadeiro,
que é esse brigadeiro escuro, me deu o recheio de fruta do bosque, R$19,39 e me deu R$4,99 na massa, totalizando o valor de R$34,75. E aí eu vou somar mais o pote, que vai me dar o valor ali de R$38,40. Então, cada potinho desse aqui, para mim, vai sair em torno de R$9,98. E agora eu vou fazer uma continha à parte para te explicar como que funciona o seu percentual e também o quanto que você gastou aí na sua cozinha para fabricar esse bolo. Agora a gente vai fazer uma continha bem rápida, tá? Só para você entender o quanto que a gente gasta em casa de gás, de energia, de produtos de limpeza para fabricar. Como é que eu faço essa conta? Essa conta, dentro da nossa conta geral, a gente chama de gastos invisíveis. Por quê? Porque a gente não tem uma noção exata de quanto gastou de gás. Então a gente faz um cálculo aproximado, ok? Esse cálculo vai funcionar para você que tem uma loja pequena, que trabalha em casa, que está começando. Pode ter certeza, porque é esse mesmo cálculo que eu utilizo na minha loja. Então, esse cálculo vai cobrir os seus gastos, ok? Então, a primeira coisa, eu coloco 5% por conta da maquininha de cartão. Hoje em dia, muitas pessoas pagam, né, ali através da máquina. Então, eu coloco 5% da maquininha, seja no crédito ou no débito, vai estar embutido, ok? Nesse valor. E depois eu somo 25% dos gastos invisíveis. Por quê? Todos esses gastos vai cobrir os gastos de produção. Então, depois que eu tenho o resultado do meu preço dos ingredientes, eu somo mais 30%. Agora sim que eu tenho o preço total do produto. Depois disso, você pode colocar o percentual de lucro. E aí você pode colocar 10%, 20%, 30%, 50%, 100%. Isso quem vai decidir é você. Diante de quais condições que eu coloco esse percentual? Considerando onde eu moro, qual é o tipo de produto, qual é o tipo de embalagem, para onde que eu vou vender. Um exemplo, se eu vou vender unitário, eu consigo colocar um preço aproximado do preço do mercado. Se eu for deixar em um ponto de venda para revender, eu tenho que colocar um percentual um pouquinho mais baixo. Então, a porcentagem fica a seu critério depois que você já sabe agora o preço do custo do seu produto. Então, o nosso bolo no pote ficou no valor de R$ 9,98, o nosso valor total. E aí, o seu lucro, que é o percentual, você é que vai decidir quanto que você vai colocar. E se você tiver dúvida ainda sobre esse assunto, você pode deixar o seu comentário aqui, que a gente volta para responder, porque eu sei que a princípio, normalmente pode surgir algumas dúvidas. Então, aproveite esse conteúdo que é maravilhoso e você vai precisar dele para que você possa ver a cor do dinheiro. Agora que você já aprendeu a precificar, a gente espera que você venda muito, para que você possa ter lucro na confeitaria. Siga aqui a Mago, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e as dúvidas você pode deixar aqui também. Pessoal, tchau, tchau, que vocês tenham uma confeitaria lucrativa. Eu te espero no próximo vídeo.